trouxeram Bíblia, abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O que nós fazemos mesmo quando vamos ler a palavra, meus irmãos? Ficamos de pé em reverência ao Senhor Jesus. Nós temos como título aqui na Bíblia, Filipe e Eunuco. Não vamos ler todo o capítulo, mas no decorrer, eu vou falar um pouco sobre todo o capítulo aqui. Mas vamos ler do versículo 26 em diante. Todos acharam? Façamos a leitura com a ajuda de Deus, a guia de seu santo e bom Espírito, amém? Glória a Deus. A irmã Leila está aí? Tá, né? Glória a Deus. Presta atenção, quem está sem Bíblia, ouça. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo a adorar em Jerusalém e estava regressando a seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explica? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para a carruagem, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais. E este foi, segundo o seu caminho, cheio de alegria. Só até aqui, igreja, poder vos assentar. Amém? Aonde que ele quer entrar? No meu e no teu coração. E se você deixar ele entrar no teu coração, ele fará morada. Aleluia. Então, este homem, aleluia, ele veio adorar em Jerusalém, esse eunuco, e estava regressando ao seu país. Estava em Jerusalém,
Essa estrada, quem acompanha a notícia de falar de Gaza, essa mesma Gaza, essa Gaza, então era a cidade deserta, a estrada deserta, existia uma estrada nova, ele vinha nessa estrada ali. Sentido Egito, depois ia para a Etiópia, um continente africano, voltando para casa. E estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem, eu quero chegar aqui, ó. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Ele vinha lendo um pergaminho, não tinha essa Bíblia completa, só, aleluia, os livros do Velho Testamento, nem todos ainda. Ele vinha lendo, ele tinha desejo, ele tinha vontade, meus irmãos. E quando o homem tem vontade e tem desejo, aleluia, Deus faz o que fez aqui. Tira Filipe de Samaria e diz, vai. Filipe obedece, por isso que é importante obedecer a Deus. Deixar Deus ditar o caminho que você deve fazer. Deus só quer o teu bem. Aleluia, Jesus. E assentado na carruagem, vinha lendo o profeta Isaías, versículo 29. Está aí? Então o Espírito disse a Filipe, mais uma vez, uma nova direção a Filipe, o Espírito Santo de Deus. Aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Para quem não sabe, Isaías foi um profeta. Quem mais pregou falando de Jesus foi ele, é chamado de o profeta messiânico. E ele vinha lendo em Isaías, então perguntou, Filipe, o Senhor entende o que está lendo? Olha que homem sincero, eu acho maravilhoso e lindo este aqui. Um homem culto, era um tesoureiro da rainha. Filipe procurou para ele estava lendo, vamos dizer, a Bíblia. Claro que não tinha todos os livros ainda, Jesus não tinha vindo. Aleluia, vindo para estar escrito como está aqui, né? Jesus estava ali, mas não tinha esse material que nós temos aqui. Mas ele vai lendo o Velho Testamento aqui, Isaías, que ele vem lendo essa passagem aqui, 700 anos antes de Jesus, essa passagem aqui. E essa passagem agora está acontecendo com Jesus, aleluia, já tinha vindo pregar nesses tempos aqui, o Evangelho, meus irmãos. E ele vinha lendo, mas ele não entendia, ele não compreendia. Tem alguém que lê a Bíblia aqui e não compreende? Aleluia, não é só você. Porque era um homem instruído, um homem culto, tesoureiro, como disse para vocês. Ele vinha lendo, e Filipe procurou para ele. O Senhor entende o que está lendo? Olha a sinceridade desse homem. Ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Filipe subiu, sentou ao lado do eunuco. Olha a passagem que ele estava lendo, a mensagem. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Vê se faz lembrar vocês, eu vou ler aqui, ó. A passagem que ele estava lendo, o eunuco. Foi levado como ovelha ao matadouro. Dá para você ver de quem está falando aqui? Foi levado como ovelha para o matadouro. E como um cordeiro mudo, diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Falando de Jesus Cristo aqui. Mas vocês ouviram a sinceridade desse homem aqui. Desde Gênesis, Apocalipse, Jesus
João vai dizer que João estava pregando e Jesus passa de relance assim, ó. E João vai dizer, ó, ele lá, ele, apontando para ele, que tira o pecado do mundo. Esse é ele, o Cordeiro de Deus. É ele. E esta mensagem está sendo pregada nesta noite aqui. Aleluia. Estamos anunciando aqui a mensagem que o eunuco viu. Cristo veio anunciar remissão de pecado, perdoar. Cristo veio criar um caminho novo para que o homem e a mulher possa se salvar. Fora disso aqui, fora de Jesus, não há salvação. Fora de Jesus, se você morrer sem Jesus, naquele dia, aleluia, você irá prestar conta dos seus atos, dos seus feitos. Por isso que é importante crer na palavra. Esse homem aqui, ele creu. Olha o versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala desse mesmo ou da outra pessoa, de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta mensagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Está aqui, o Evangelho. Cristo veio trazer as boas novas, as boas notícias. Quando Jesus, aleluia, aparece, alguém vai dizer assim, os discípulos vai dizer assim, olha, encontramos ele que nossos pais disseram os profetas, ele vem de lá, da Galileia. Alguém vai dizer assim, porventura vem algo bom de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, ele veio, se mostrou ao mundo, anunciou a salvação. Todos sabem, não precisam relatar o que ele passou, já é notório, vocês podem ver filmes aí. Mas a missão de Jesus é, aleluia, salvar você. Ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Todos, sem exceção, sem Jesus, ainda estão perdidos. Se você, aleluia, você tem que estar em Jesus Cristo aqui. A Bíblia vai dizer, aleluia. Então Filipe explicou e começando com esta mensagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar, onde havia água. Então o eunuco disse, depois que ele ouviu, caiu o coração, ele creu, eles chegaram no pé d'água, água bastante. Não é pouca água não, o batismo, não é 1 litro, não é uma jarra. Então eles chegaram no pé de água. Olha o que vai dizer aqui. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar, onde havia água. Então o eunuco disse, eis a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se você crê de todo o coração. A decisão, aleluia, é sua, de ser batizado. Eu não tenho nenhuma interferência minha. Ele ouviu a mensagem, Filipe explicou por que Jesus veio. Desde Gênesis no Velho Testamento, mostra para Jesus, aponta para Jesus. Todos os profetas pregaram sobre Jesus. E essa mensagem, Filipe falou, relatou, disse, e ele creu. Depois que ele creu, aleluia, ele se torna um homem salvo. E o batismo, irmão Val, é uma demonstração pública que você está declarando em quem você creu.
Nós sabemos quem nós cremos, em quem você irá crer. Porque tem muitos que ainda, aleluia, congregarão conosco, ouvirão a palavra, serão ensinados. Aleluia. Eis a água, quem impede que eu seja batizado? Disse o eunuco. Filipe respondeu, é lícito, se você crê de todo o coração. Mas crê em quem? Em Cristo. Que Ele é o único Salvador, só Jesus salva. Permita dizer nessa noite que não é para agravar ninguém. Está o homem aqui meramente, esse homem religioso. Aleluia, frequentava o templo. Veja que esse homem, ele era tão religioso, esse homem, saiu do continente africano, cruzou o Egito, veio a Jerusalém, adorar a Deus. Então é possível ter nessa noite pessoas aqui ainda que são simplesmente religiosas, até creem em Deus, mas ainda não conhecem Jesus Cristo. Ouvimos aqui, eunuco, ele procura, essa mensagem está falando de quem? Dos profetas ou de si mesmo? Ele fala, não, do Senhor Jesus. Chega a próxima água que eles encontram. O que me impede de ser batizado? Olha o que vai dizer Filipe, é como eu diria nesta noite. Aleluia. Se você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o único Salvador. Aleluia. Quem já está congregando se tornará membro nesta noite. Já foram ensinados, aleluia, estão livres nesta noite para ser batizados. Aleluia. Esta é a palavra que Deus trouxe para nós aqui, meus irmãos. Esclarecido, está esclarecido para vocês? A fé de vocês depositar só em Jesus. Só Jesus salva. Ouvimos aqui, esse eunuco, homem devoto, dedicado, saía de um continente, não é sair da roda da igreja e vir aqui não. Ele saía do continente africano, cruzava, ia ao Egito, entrava no estado de Israel, ia a Jerusalém a adorar. Um homem dedicado, mas precisava de uma coisa, de quem mesmo? Qual o nome de quem mesmo? De Jesus. Não adianta a religião sem Jesus. A religião sem Jesus, aleluia, a pessoa será meramente, aleluia, uma pessoa que vai e vem. Mas para se salvar, precisa de Jesus. O eunuco aqui lia, não entendia, não compreendia, mas foi esclarecido que só o Cordeiro de Deus tira pecado. Só o Cordeiro de Deus que perdoa, Jesus Cristo. Só Jesus. Só através dele que você, eu, todos que aqui estão, podereis ser salvos. E nem uma pessoa, aleluia, você encontrará salvação. Nem refrigério para a tua alma. A salvação está exclusivamente em uma pessoa, em Jesus. Esta é a palavra. Deus seja louvado.